Semana eu estava conversando com uma aeromoça, que é minha aluna lá na Faculdade de Teologia. E ela me dizia de algumas coisas que as pessoas costumam esquecer no aeroporto. E eu fiquei muito intrigado. Eu fiz uma pesquisa de algumas coisas interessantes que as pessoas esquecem, por exemplo, na rodoviária do Tietê, se esquecem no aeroporto. Dentre as coisas, nas reportagens estão assim: já acharam muda de planta, já acharam uma panela de pressão com feijão cozido que esqueceram, já acharam óculos, já acharam uma bicicleta. Mas o que mais me chamou a atenção, dentre as coisas que as pessoas perdem em rodoviária, em aeroporto, foi que esqueceram um par de muleta. Eu fico pensando, como é que uma pessoa esquece um par de muleta? Porque se anda com muleta está precisando, a não ser que houve uma cura extraordinária e a pessoa já deixou a muleta para lá. Mas são algumas coisas que se perdem. Existem coisas que nós perdemos e existem algumas coisas que se perdem por si mesmo. E é pensando nisso que eu convido você a abrir a sua Bíblia de novo em Lucas capítulo 15, a seção de achados e perdidos na Bíblia, porque um pastor de ovelhas descobriu que uma das suas ovelhas havia se perdido. E Jesus conta essa história de maneira magistral em Lucas 15, a partir do verso de número 3. E esse pastor que descobriu que uma ovelha havia se perdido, ele empreendeu uma busca implacável atrás dela. E ele só parou de procurar quando ele a encontrou. Lucas capítulo 15, a partir do verso 3. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Uma busca implacável. Vamos orar? Pai querido, essa história é tão linda, esse texto é tão extraordinário, tão rico, que o Senhor nos permita olhar para ele pelas lentes de uma ovelha e pelas lentes de um pastor amado, nosso pastor divino. Fale conosco, Deus, e nos faz entender que mesmo quando a gente se perde, o Senhor mesmo faz uma busca implacável até nos encontrar. Use a Tua palavra para nos edificar nesta tarde, as pessoas que estão aqui, as pessoas que terão acesso a essa palavra pelo YouTube, que sejamos abençoados, ó Deus, pela Tua palavra. Desejosos que isto aconteça, nós pedimos assim, bondosamente no nome de Jesus. Amém. Amém. Pergunta do verbo perguntar: por que esta ovelha se perde? Jesus, quando conta essa parábola, ele não fala sobre o motivo pela qual esta ovelha se perdeu. Por isso a gente precisa fazer um Globo Repórter sobre ovelha, porque quando a gente descobre quem é uma ovelha, como é que ela vive, o que ela faz, a gente vai descobrir possivelmente por que ela se perdeu. Então, semana que vem tem o Enem, e eu imagino que no Enem vai ter alguma pergunta sobre ovelha. Então você que é jovem e adolescente, preste mais atenção para você aprender no Globo Repórter sobre ovelha algumas características importantes. Primeiro, eu queria dizer que ovelha é um mamífero quadrúpede, herbívoro, que pertence a uma família chamada Bovidae, que vem de uma ordem chamada Artiodactyla. E se tudo isso cair no Enem e você errar, não diga que você não aprendeu aqui no culto. Aprendi uma coisa importante. Eu mesmo não sabia. Eu não sabia qual era o nome do filho da ovelha com o seu marido. Você sabe como chama o marido da ovelha? Carneiro.
E o cruzamento de um carneiro com uma ovelha vai sair um cordeiro. Uma ovelha dura, mais ou menos, tem um prazo de validade de 20 anos. É uma expectativa de vida de 20 anos. E existem algumas características de uma ovelha, seriamente falando, que podem nos dar algumas pistas por que essa ovelha pode ter se perdido. Por exemplo, a ovelha é o único animal que existe que não tem defesa nenhuma. Uma ovelha não sabe se defender. Uma ovelha não dá coice. Uma ovelha não luta jiu-jitsu. Uma ovelha não dá cabeçada. Uma ovelha não se defende. Ela não tem nenhuma defesa pessoal. A ovelha é um animal extremamente ingênuo. E ela é extremamente medrosa. Por isso uma ovelha é extremamente dependente do seu pastor. A ovelha tem um alto grau de miopia. Mais ou menos 7,5 graus de miopia. Não enxerga absolutamente nada de longe. E não enxerga muito bem o que está a 5 metros diante de si. Se uma ovelha cai no abismo, a outra que vem atrás dela vai cair no mesmo abismo, e a outra que vem vai cair também, porque tem miopia. Sabe quanto eu tenho de miopia? Eu tenho 6 graus de miopia. Eu entendo que uma ovelha sente por não saber enxergar lá na frente. Eu tenho uma vaga impressão, e elas são 7,5. A ovelha é extremamente sensível. Pesquisadores da Universidade de Bristol, na Inglaterra, descobriram, por exemplo, que a ovelha é o animal mais sensível que existe. Tudo que ela sente, ela transparece no seu semblante. Já há casos de depressão em ovelha. E é muito fácil identificar depressão numa ovelha, está no seu semblante. As ovelhas só dormem no mesmo lugar no aprisco. Elas não tomam o lugar de outra ovelha. É sempre no mesmo lugar. Uma ovelha, pela sua insegurança, pelo seu medo, pela sua sensibilidade, se ela está dentro do aprisco e ela não sente o cheiro do pastor perto dela, ela sai do aprisco, porque ela tem medo de ficar ali. E quando ela sai, às vezes ela se perde, ela se torna uma presa muito fácil para os predadores, para os lobos, por exemplo. Uma característica linda de uma ovelha é que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Um amigo foi para a África do Sul e ele estava no lugar da África, perto de um lago, e de repente começou a chegar várias caravanas de ovelhas com os seus pastores, e todas as ovelhas foram tomar água. E esse amigo ficou pensando: rapaz, o que vai dar agora? Porque as ovelhas não tinham crachá de identificação, não tinha nada, eram as ovelhas lá, e os pastores tudo conversando. Daqui a pouco um olhou para o outro e falou assim: meninas, vamos embora. E todo mundo seguiu o seu pastor. Eu fico imaginando, se eu estivesse lá, fosse um pastor de um grupo de ovelhas, eu ia dizer o seguinte: moçada, preste atenção aqui para mim, let's go, vamos embora, me sigam. Eu imagino que muitas iriam me seguir, porque essa é uma qualidade de ovelha. A ovelha reconhece a voz do seu pastor e segue a voz do seu pastor. Uma coisa interessante de ovelha é que a ovelha, diante da morte, ela sabe exatamente quando ela vai morrer. Ela não conversa com ninguém, ela fica quieta, ela não reage, ela não solta nenhum ruído, e ela não foge da hora do seu sacrifício. Lembra de Isaías 53, versos 6 e 7? Jesus, o Cordeiro de Deus, Cordeiro, filho da ovelha, com o carneiro, como uma ovelha muda. Ele não falou nada, ele não fugiu da hora do seu sacrifício. Aí quando a gente pergunta, por que esta ovelha da parábola fugiu? Talvez a gente tenha algumas respostas. Algumas ovelhas são extremamente rebeldes. A história diz que no Antigo Testamento, uma ovelha rebelde, que não queria ir para o lugar seguro, o pastor tinha que quebrar uma das suas pernas. E ele quebrava as pernas, ele enfaixava as pernas, e ele fazia a travessia durante todo o tempo, com essa ovelha rebelde, com a perna quebrada sobre os seus ombros. Às vezes, talvez esta ovelha se perdeu por causa da sua teimosia, da sua rebeldia. Talvez ela se perdeu porque ela se distraiu, não reconheceu a voz do seu pastor, porque ela perdeu tempo olhando para alguma coisa que estava fora do aprisco.
talvez a sua miopia, a sua ingenuidade não conseguiu identificar um perigo. Por isso ela fugiu, ela se perdeu das outras 99 ovelhas. Mas louvado seja Deus que nos ensina. Jesus, falando desse pastor e falando dele mesmo, diz que esse pastor notou que na hora que ele foi para o aprisco, e a ovelha sempre fica no mesmo lugar, essa ovelha não estava lá, essa ovelha havia se perdido. E Jesus, esse bom pastor, que ele conta a história, ele diz que ele sai em busca desta única ovelha, e ele empreende uma busca implacável que só vai ter fim quando ele encontrar esta ovelha e quando ele trouxer essa ovelha de volta. É com essa história na nossa cabeça que eu quero afirmar 3 verdades importantes para a gente hoje. Primeira verdade: para Jesus, a ovelha perdida tem enorme valor. Para Jesus, a ovelha perdida tem enorme valor. Há um ditado antigo que diz o seguinte: mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Esse ditado não vale para Jesus. Jesus ama todas as ovelhas. Todas as ovelhas são de Jesus. Por isso uma ovelha perdida tem o seu valor. Porque Jesus é assim. Ele não quer que nenhuma ovelha, nenhum dos que são seus, se perca. Ele quer tudo que lhe pertence. E todas as ovelhas pertencem a Jesus, o dono do rebanho. Por isso ele deixa 99 de lado, e ele vai atrás de uma. Porque essa uma que ele vai atrás, ela tem valor. Talvez você pense assim: mas por que deixar 99 desprotegidas e ir atrás de uma que se perdeu? Talvez por teimosia, talvez por rebeldia. Por que Jesus faz isso com a gente? Exatamente como aquele pastor fez nessa parábola. Por que ele deixa 99 e vai em busca de uma? Porque todas as ovelhas são importantes, e a ovelha perdida tem valor. Jesus não se contenta com parte daquilo que lhe pertence. Jesus se contenta com o todo que lhe pertence. Por isso ele vai atrás da ovelha perdida. Ele dá valor à ovelha perdida. É por isso que de vez em quando na igreja, aqui em César de Souza, a gente faz uma operação chamada Operação Ovelha Perdida. E a gente vai atrás das pessoas que estão frias, que estão se distanciando, que estão talvez cegas por alguma coisa fora do aprisco. Porque pela nossa miopia a gente não consegue discernir os perigos, as armadilhas dos predadores. E os predadores da nossa alma, a Bíblia identifica como o mundo, a carne e o diabo. E essas pessoas às vezes se afastam do aprisco, ficam longe da igreja e longe de Deus. E é por isso que a gente vai atrás. É por isso que a gente faz serenata debaixo da janela dessas pessoas. Porque Jesus nos ensina que uma ovelha perdida é preciosa e é amada por Ele. E por isso nós, como igreja, precisamos amar essas pessoas. A gente não pode se conformar porque elas não estão aqui. A gente precisa fazer alguma coisa para que elas retornem. E essas pessoas precisam ser algo constante da nossa oração. Sabe por quê? Porque Jesus nos ensina que uma ovelha perdida tem imenso valor. A boa notícia desta noite é que ninguém é perdido demais para que o sumo pastor das nossas almas não nos queira de volta. Ninguém é perdido demais para que a graça de Deus o rejeite. Nenhum de nós é um pecador nojento demais para ser rejeitado pela graça de Deus. Porque ainda que você seja uma ovelha perdida, você é amado por Jesus, o bom pastor das nossas almas. Olha o que João capítulo 6, verso 37 diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Eu jamais rejeitarei. O nosso bom pastor, quando a gente se perde, ele empreende uma busca implacável, incansável, até nos encontrar, até nos trazer de volta por aprisco. São salvos e seguros. Para Jesus, uma ovelha perdida tem valor. E se tem valor para Jesus, precisa ter valor para mim e para você. Precisa ter valor para essa igreja.
Segunda verdade que a gente aprende com essa parábola é que para a ovelha perdida sempre haverá acolhimento nos braços de Jesus, o bom pastor. Olha, gente, nós não sabemos quantos dias e quantas noites esta ovelha permaneceu perdida. A gente não sabe. Nós não sabemos, nós não temos a menor ideia quão distante esta ovelha perdida estava do aprisco. A gente não sabe quais caminhos esta ovelha percorreu. A gente não sabe se ela foi para algum lugar deserto, se ela subiu uma montanha, se ela foi perseguida por um lobo. A gente não sabe. O que nós sabemos com toda a certeza é que havia um pastor com amor suficientemente grande para deixar outras 99 no campo, no aprisco, e ir atrás dessa ovelha, numa busca implacável até a encontrar. Porque essa ovelha se desviou? A gente não sabe. Teria se distraído? Não ouviu a voz do pastor chamando para ir embora enquanto ela estava ali, como o Salmo 23 ilustra, passeando ali nas águas tranquilas, se refrescando. Aí o pastor chama e ela não ouve. A gente não sabe. A gente não sabe se ela estava fascinada com alguma coisa fora do aprisco que a fez premeditar um plano para que ela fugisse deliberadamente. A gente não sabe. A gente também não sabe qual é o motivo que muitas pessoas se desviam do Evangelho. A gente não sabe muitas vezes porque uma pessoa deixa de frequentar uma igreja. Mas o que a gente sabe com certeza é que é um pastor que quando uma ovelha se perde, ele vai em busca. E ele só sossega quando ele a encontra. E diz no verso 5 que ele volta alegremente com essa ovelha sobre as suas costas. Sabe, gente, quando seu filho já se perdeu de você em alguma ocasião? Já, né? Às vezes eles se perdem em locais de grande aglomeração de pessoas. É no shopping, é na feira, não é? Eles se distraem na barraca do pastel. Você está comprando salada, brócolis, ele está de olho no pastel, e ele vai ficar perto do pastel e você fica doido atrás. Aí quando você encontra, qual é a reação natural que a gente tem quando a gente encontra alguém que deu o trabalho de ser encontrado? A gente briga com a pessoa. A gente dá um sermão na pessoa. Mal a gente diz para a pessoa que nossa, você quase me matou de preocupação porque eu te amo, não consigo viver sem você. A gente não fala isso. Primeiro a gente dá o sermão. O pastor encontrou essa ovelha perdida. E o texto diz que ele a carregou nos ombros. Você imagina por quê? Por que ele não deu um sermão? Por que ele coloca essa ovelha nos ombros? Porque muito provavelmente essa ovelha está muito cansada. Ela não consegue mais andar. Ele não colocou o seu cajado, e o cajado parece que tem um ponto de interrogação, como um gancho. Ele não pegou essa ovelha e falou: só miserável, você se perdeu do aprisco, agora você vai arrastar. Ele não faz isso, porque sabe que essa ovelha está extenuada, porque ela tem medo. Ela ficou sozinha, ela deve ter tido muito medo. Ela está cansada, não pode andar, e se ele vai querendo seguir, talvez um lobo ataque facilmente, vai matá-la. Então, o pastor que ama, ele coloca no ombro, e ele desce a montanha, ele vai tranquilo, e leva essa ovelhinha, porque ele a quer de volta. Existem muitas ovelhas que se perdem, que têm medo de voltar, porque acham que Deus está com raiva dela. Às vezes nós fazemos algumas coisas certamente que machucam o coração de Deus com os nossos pecados, as nossas falhas. Mas Jesus é um Deus incapaz de nos virar as costas. João 6,37 diz que quem vem a Ele de maneira nenhuma Ele o rejeita. Alguns de nós às vezes temos a tendência de achar que quando nós estamos pecando, Deus Ele não nos ama mais. E essa parábola nos ensina que Deus nos ama tanto, que Ele é capaz de colocar sobre os seus ombros e nos trazer de volta. Ele é capaz de fazer um convite. Mateus capítulo 11, verso 28, na Bíblia, na linguagem de hoje: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas,
e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Para a ovelha perdida, sempre haverá acolhimento nos braços de Jesus, o bom pastor, sempre, sempre. Em ocasião nenhuma, Jesus nos vira as costas. Se nós queremos caminhar em direção aos seus braços, os braços de Jesus, o bom pastor, estarão sempre, sempre abertos. Por isso, talvez você esteja dentro da igreja e você esteja perdido. Perdido porque fora da igreja você não leva Deus a sério. Você precisa voltar para casa. Você precisa voltar para os braços do Pai, porque o Pai não te rejeita. O Pai quer levar você de volta para casa hoje, nos ombros dele, porque Ele ama você. Terceira e última verdade que eu quero afirmar com essa história: para uma ovelha perdida que é achada, novamente, sempre, sempre haverá festa no céu. Lucas capítulo 15, verso 7, eu quero ler esse texto. Olha só: porque eu lhe digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Quando o pastor e a ovelha perdida chegam em casa, a história que termina a parábola diz que houve uma festa no meio da noite. Imagina o pastor soltando fogos e rojões para acordar toda a vila. Gente, vem comemorar comigo, vem comemorar comigo. Eu não vou fazer um churrasquinho de uma ovelha, nós vamos comer algum lanchinho aqui de alguma coisa, uma sopinha, mas a gente precisa comemorar, porque uma ovelha que estava perdida foi achada e ela voltou. Ele faz uma festa na madrugada para receber a sua ovelha perdida. Ele reúne vizinhos e faz uma festa, faz uma grande comemoração. Ele está feliz, ele está feliz. Há sempre uma festa esperando a cada um de nós quando a gente se desvia e a gente quer voltar. Há sempre uma festa no céu preparado quando alguém, um pecador, entrega a sua vida para Jesus. Há um poeta de nome Sten Martius. Ele é um músico, mas eu acho que ele é mais poeta do que músico, embora ele toque tão bem quanto o João Alexandre. Ele é um poeta. Ele fez uma canção baseada na parábola da ovelha perdida, e eu quero compartilhar a letra dessa canção com vocês, se vocês enxergarem aqui. Olha que coisa linda, essa música se chama Estima. Se você puder, acesse no YouTube hoje à noite. Um lamento de cortar o coração ecoou no vale e todo mundo ouviu. Um pastor aflito conta e reconta sem querer acreditar. Falta uma ovelha sua no curral. Comovido, vai em busca de encontrá-la. Ela é fraca e tola, mas ele a estima. Sobe e desce morro, 1000 perigos, vai exausto sem jamais perder a ternura, enquanto chama o nome dela. Em lugares tortos e sombrios, sofre quando a imagina ali. Fosse outro, encerraria a busca, mas incompreensivelmente ele a ama. E no fim da madrugada a encontra, ferida e assustada, mas com vida. E desce a ribanceira como se tivesse 20 anos, e a toma com cuidado sobre seus ombros fartos. Que alarido é esse no amanhecer? É o pastor fazendo festa no arraial, como se tivesse achado o maior tesouro que jamais se viu. É só uma ovelha, mas como ele ama. Que poesia extraordinária, para descrever como uma ovelha perdida é amada pelo seu pastor, e para nos ensinar que sempre haverá festa no céu, quando um pecador decide voltar. Eu conheço a história real do final da Segunda Grande Guerra Mundial. Um grupo de soldados americanos estão combatendo o Japão, soldados japoneses lá nas Filipinas, e os japoneses capturam esses soldados americanos e o levam para uma prisão e os torturam todos os dias. Chega o final da guerra, o Japão vai se enfraquecendo, então os soldados americanos se unem com os soldados das Filipinas e fazem uma operação resgate. E eles entram naquela cadeia, libertam aqueles prisioneiros americanos, e um prisioneiro americano estava chorando.
E aí, quando ele foi resgatado, ele olhou e disse assim: puxa, eu achei que vocês tivessem nos esquecido. Eu achei que vocês tivessem esquecido da gente. E aquele tenente-coronel olhou para aquele prisioneiro e disse: jamais, jamais a gente poderia se esquecer de vocês. Vocês são heróis. Vocês jamais serão esquecidos. Sabe, gente, como eu termino a palavra de hoje? Termino dizendo o seguinte: Jesus desceu do céu por causa das ovelhas perdidas. Enquanto houver uma ovelha perdida, sempre haverá um pastor fazendo uma busca implacável até encontrar. Sabe por quê? Porque nenhuma ovelha perdida é esquecida. Nenhuma. E a nossa tarefa como igreja de Jesus é ser parceiro do bom pastor, para não permitir que nenhuma ovelha perdida fique perdida sem que a gente faça alguma coisa para ela retornar. Sim, nós escutamos muita gente dizendo assim, quando a gente faz uma operação ovelha perdida: nós não queremos voltar, nós sabemos que nós estamos errados, mas nós temos o direito de escolher não voltar. A gente ouve essas expressões e a gente lamenta, são duras, a gente chora, mas a gente respeita, porque a gente não pode forçar o coração de ninguém, não é? Jesus nos ensina isso. Jesus, ele bate na porta e ele só entra se a gente abrir. A gente não pode trazer uma pessoa de volta para a igreja no cajado. Obrigado, a gente não pode. Mas o que a gente não pode é se conformar em haver ovelhas perdidas, porque as ovelhas perdidas são amadas por Jesus. E enquanto houverem ovelhas perdidas, haverá sempre um pastor empreendendo uma busca implacável, desejando encontrar, colocar nos seus ombros e trazer de volta. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, convidar a equipe de louvor para que venha em frente. Vamos orar. Eu quero que você se lembre de alguém que você conhece, que está frio, afastado do Evangelho. Pode ser da nossa igreja, pode ser de uma outra igreja, um familiar, um amigo seu, que cantava com você nas bandas, nos coros, que sentava junto de você num banco de igreja para adorar Jesus e hoje está frio na fé. Se transformou numa ovelha perdida. Ore por essa pessoa. Ore para que ela seja encontrada. Ore para que ela se deixe encontrar, porque certamente é um pastor que está fazendo uma busca implacável para que ela volte. E o meu desejo é que você se coloque diante de Deus como um instrumento para ser parceiro de Jesus, para trazer essa ovelha para o aprisco de novo. Pai querido, ouvimos a Tua palavra nesta tarde, início de noite, e somos desafiados com o exemplo do bom pastor, que sai em busca de uma ovelha perdida, porque essa ovelha perdida tem valor, que sai em busca dessa ovelha perdida para que ela encontre descanso no aprisco do pastor. Que o Senhor nos incentive, Pai, a fazer alguma coisa pelos nossos amigos que estão frios na fé, que já não estão caminhando no Evangelho, e que nos tornemos parceiros de Jesus nessa busca implacável para que essas pessoas possam retornar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir por nós também, pedir que o Senhor fortaleça a nossa fé, fortaleça, Senhor, o nosso ânimo espiritual, para que a gente não se transforme numa ovelha perdida, para que a gente não caia em alguma armadilha e venha se desviar da fé. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, porque nós precisamos, Senhor, do cuidado do bom pastor. Como ovelhas, às vezes nós somos míopes diante do perigo. Como ovelhas, às vezes nós somos rebeldes, somos teimosos. Como ovelhas, nós nos distraímos com o mundo e não escutamos a voz do
do nosso pastor dizendo não vai por aí, não vai por aí. Carecemos do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes no Evangelho, a permanecermos firmes no amor a Jesus, o nosso pastor, e que a gente não saia do aprisco para dar uma voltinha no mundo. Que o Senhor nos livre disso, Pai. Que o Senhor nos guarde a todos nós, guarde os nossos jovens, guarde os nossos adolescentes, firma, Senhor, os nossos pés no Teu caminho. Oramos necessitados e pedimos bondosamente essas coisas, no nome santo, bendito e precioso de Jesus. Amém, amém, amém.